Pessoal, hoje eu quero falar com vocês então sobre tempo. O que eu mais ouço as pessoas falarem, e deve ser o que você tem ouvido por aí também, é que as pessoas dizem assim, que elas não têm tempo. É o que mais nós ouvimos as pessoas dizerem, é que elas não têm tempo. Não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para nada. E normalmente você convida alguém para ir à igreja, ouvir a palavra, a pessoa vai dizer para você que ela não tem tempo para estar na igreja. E eu quero hoje te ensinar que tempo é questão de prioridade. Todos nós temos o mesmo tempo. O dia de cada um de nós tem 24 horas. E o que eu quero começar a te mostrar? Que a Bíblia Sagrada, no relato do texto de Gênesis, a Bíblia Sagrada ela declara que quando Deus cria o tempo, Ele cria o dia, faz o sol, a lua para governar o tempo, as estações, e Ele faz o dia, a noite, o dia lá com o tempo que nós temos. A Bíblia diz que Deus viu que era bom. Às vezes nós nos questionamos, o meu dia tinha que ter 30 horas, o meu dia tinha que ser de tantas horas. Mas se Deus viu que 24 já era suficiente, estaria bom para mim e para você, o problema não é o dia, não são as 24 horas, o problema não é Deus, o problema não é o tempo. O problema somos nós, que não estamos conseguindo usar o nosso tempo corretamente. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje, sobre o que nós mais desperdiçamos na nossa vida, sobre o que a gente mais tem desperdiçado na nossa vida. O que a gente mais está desperdiçando na nossa vida? O que a gente mais tem desperdiçado é justamente o que, pessoal? O tempo. É justamente o nosso tempo, é o elemento que a gente mais tem desperdiçado, é o que mais nós colocamos fora. E é algo precioso que Deus te deu, porque o tempo que passa, ele volta? Sim ou não? E eu aposto, como você desperdiçou tempo na sua vida, que se eu questionasse você sobre se você tem um desejo de voltar no passado e arrumar ou fazer diferente, organizar, fazer coisas que você não fez, aposto que você diria que você tem esse desejo de voltar no tempo, consertar, organizar, arrumar, de fazer muito mais. Então, o que isso nos mostra? Que nós perdemos tempo. Por isso que eu desejaria voltar e fazer tantas coisas que eu não fiz. Por quê? Porque eu tive o tempo para fazer. O problema foi que eu não fiz, não me organizei para realizar. E o que mais nós temos desperdiçado na nossa vida é o nosso tempo, pessoal. Vamos lá. Vivemos com a ilusão de que temos todo o tempo do mundo. E por isso, nós estamos sempre adiando as nossas ações. A gente está sempre adiando aquilo que deveria fazer, deixando para amanhã algo que tinha que ser feito. Eu aposto que você tem alguma coisa que você deveria fazer que você está deixando para depois. Quem é que tem alguma coisa que está ficando para depois aí? Você tem alguma coisa? Só 3, 4, ninguém mais. O resto aqui é todo mundo organizado, então, coisa boa. Quem é que está deixando alguma coisa para depois? A maioria, quase todas as pessoas estão sempre deixando alguma coisa para depois. O marido está deixando a tomada que já faz tempo que a esposa pede. Toda a folga dele não sai, a parede que tem que pintar, o furo que tem que tapar. Sempre alguma coisa vai ficando para onde? Para depois, né? A mulher queria arrumar não sei o quê, queria fazer aquilo, queria fazer o outro. Você deve ter um livro que está ficando para depois, que você gostaria de ter lido já e está ficando para depois. Nós sempre adiamos as coisas. Sempre estamos deixando tudo para depois. E esse é o cuidado que eu tenho que ter para aproveitar melhor o meu tempo, não ficar deixando tudo para depois. Vamos lá. Acabamos nos dispersando em vez de priorizarmos o que é importante para nós. E é sobre isso que eu vou começar a questionar você hoje, que tempo é questão de prioridade. Eu estou conseguindo ter tempo para aquilo que é prioridade para mim. Aquilo que é prioridade eu estou conseguindo fazer. Então, nós acabamos nos dispersando, queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e estamos com as nossas prioridades invertidas, colocando como prioridade algo que poderia ficar para depois e o que era mais importante, estamos sempre deixando para amanhã. E nós temos que parar com isso. O problema das pessoas é que nós sempre pensamos que dispomos de um tempo infinito. Principalmente, quem é mais velho já não pensa tanto assim. Mas quando você era mais jovem, você sempre pensou que tinha tempo para quê, pessoal? Para tudo. Sim ou não? Quando você está lá nos seus 18 anos, 16, você sempre pensa que você tem tempo para tudo, que vai dar tempo para tudo. Você até planeja, eu vou casar quando eu tiver não sei quantos anos, eu vou isso. E às vezes nós falamos tantas coisas, né? Eu me lembro quando eu era jovenzinho, antes de entrar para a igreja, com um amigo meu, um dia eu falava para ele, olha, eu dizia para ele, eu nunca vou ir para a igreja,
Tinha um pessoal que dava um mau testemunho para mim lá. E daí eu disse para ele, eu nunca vou para a igreja. Eu estava com um skate, um tenisão, aqueles que parecem uma espaçonave. Uma calça que cabia 3 pernas dentro. Uma camisa que dava lá no joelho. E eu e ele conversando assim com o skate. Acho que eu tinha uns 14 anos. Eu vou casar quando eu tiver com uns 30, 40. Nunca vou ir para a igreja, não quero saber de igreja. Falava porque o pessoal deu um mau testemunho para mim, né? E foi tudo ao contrário. Com 15 anos eu fui para a igreja. Com mesmo uns 15 anos eu já era obreiro. Com 20 anos eu casei, tudo ao contrário do que eu disse. A gente pensa que vai ter um tempão da vida para frente. Nós sempre estamos pensando isso, por isso que adiamos muitas coisas. Sempre pensamos que dá tempo para tudo, só que nós temos que parar de falar que o nosso tempo é infinito. Sabe por quê? Olha, pastor, sabe o que é a sua vida? A sua vida é um cronômetro com tempo regressivo, que a cada dia que passa está chegando mais perto do fim. Essa é a nossa vida. E nós temos que acordar para essa realidade, que a minha vida é um cronômetro. Que cada minuto que passou, eu estou me aproximando do fim. E nós não pensamos assim, não enxergamos a vida assim. Como aquele cronômetro que cada minuto que passa, nós vamos chegando perto do fim. Sabe qual é o momento que nós paramos para pensar na nossa vida? Quando você vai num velório. O ser humano, normalmente, ele para e reconsidera os conceitos e as prioridades da vida dele quando ele se depara com a morte. Porque por mais que você saiba que você vai morrer, a gente tem sempre o pensamento de que somos infinitos, de que a vida não vai acabar nunca, que dá para ficar deixando muitas coisas para depois e priorizando o que não deveria ser prioridade. E normalmente quando nós nos deparamos com a morte ou perdemos alguém, é aí que nós paramos para pensar, puxa, quantas vezes eu queria ter abraçado essa pessoa e eu não abracei. Quantas vezes eu queria ter dito para ela eu te amo e eu não disse. Aí depois com o nosso remorso a gente fica lá levando flor. O que adianta levar flor se a pessoa não está mais lá? Eu deveria ter feito quando? E é ali que eu começo a pensar, poxa, eu estou correndo, eu não tenho tempo para a vida, eu não tenho tempo para nada. E hoje em dia é tão fácil você pegar o celular, ligar para o familiar. Como é que você está? Amém. Pegar o WhatsApp, acordou, saiu cedo, não deu para falar com a esposa e com o marido, mas pega às 10 da manhã então, manda um WhatsApp, bom dia, tudo bem com você? Vamos almoçar junto hoje? Porque senão o tempo vai passando e às vezes essa nossa correria vai nos distanciando do que é mais importante para a nossa vida. E uma das coisas das quais as pessoas têm se distanciado, que elas estão se distanciando, é de Deus, é da fé. Convida alguém para vir na igreja, o que a pessoa vai dizer para você? Que ela não tem o quê? Tempo. Ela não tem tempo, é isso que ela vai te dizer. Vamos lá. A realidade é que o nosso tempo ele é exatamente limitado. E principalmente, o nosso tempo é irrecuperável. O tempo perdido, ele nunca mais vai voltar. O que eu deixei de fazer naquele momento, eu não vou poder voltar lá e fazer de novo. Então tem que começar a aproveitar mais o meu tempo, os meus dias. O Senhor nos prometeu 70 anos. Sabia que essa é a promessa de Deus nos Salmos? Que nós viveríamos 70 anos. Ele diz que alguns chegam a 80. Eu já vou te mostrar esse salmo. Se passar disso, ele diz que é só enfado e cansaço. Então 70 anos é a promessa de Deus. Eu vou viver até os 70. Essa é a promessa dele. Tem alguém aqui que já chegou na promessa? Então você está tirando hora extra já. Amém? Tem uns aí que já estão com hora extra já, né? Mas vamos de hora extra, né? Enquanto estiver bem, graças a Deus, vamos chegar no 120, amém? Ih, ninguém quer chegar no 120, mas tem uns que já estão fazendo hora extra, tá? E nós acabamos pensando que temos muito tempo, pois o que mais fazemos é desperdiçar esse tempo. O que mais a gente faz é jogar tempo fora. Olha o que diz o Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez, está falando de saúde, vigor e cuidado que você tem, porque se você se cuidar hoje, você vai colher o cuidado quando? Amanhã. Se eu não cuidar da minha saúde agora, eu vou colher essa falta de cuidado quando? No futuro. Com problemas. Pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro, é enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então Deus nos prometeu o quê? Que nós vamos viver 70 ou 80. Quem já está passando, você está com hora extra. Vai agradecendo a Deus pela hora extra aí. Amém? Então continua. Na verdade, o tempo é como um cronômetro em contagem regressiva. Em um jogo
que não possui o que, pessoal? Prorrogação. Não tem prorrogação. Não, pastor, eu vou voltar de novo. Não acredito. Quem é que te contou isso? Tu conhece alguém que voltou? Eu não. Nunca falei com ninguém. Isso não existe, pessoal. Agora presta atenção. A Bíblia diz que aos homens está determinado morrerem só uma vez. E depois disso virá o juízo. Ninguém volta. A vida é agora. Ou seja, ou eu agora vou andar com Deus e vou garantir o meu futuro no céu, ou eu vou andar longe dele e vou garantir meu futuro no inferno. Só tem dois lugares, não tem meio termo, não tem purgatório, não tem ficar reencarnando, ficar voltando. Tudo isso é invenção do homem para enganar as pessoas e fazer você não acreditar no único Deus verdadeiro, que é o Deus que escreveu a Bíblia Sagrada. Amém? Não existe essa conversa. Aí você vai entrar nessa conversa de voltar, vai cair no inferno, e você vai dizer, tá, eu quero voltar. O diabo vai rir da tua cara e vai dizer, tu acreditou? Já era. Amém? Ele vai olhar para você e vai dizer, já era, tu não volta mais. Então eu vou viver a minha vida porque ela é a última. E não tem prorrogação, não tem segundo tempo. É agora e acabou. E eu tenho que aproveitar o meu tempo, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Às vezes a gente vive a vida sem propósito. Esses dias eu estava pregando no Ministério Jovem e eu falei sobre isso. Por que as pessoas são infelizes hoje? Eu quero falar algo importante para você. Nós vivemos um momento onde os problemas emocionais são muito fortes. E se nós não soubermos lidar com os problemas emocionais das pessoas, nós vamos ficar para trás. Nunca houve um tempo como estamos vivendo hoje, onde o que mais as pessoas esboçam são problemas emocionais. As pessoas nunca tiveram emoções? Começaram a ter emoções agora? Sempre tiveram. É que nunca nós paramos para estudar tanto isso, como se vê hoje. A gente precisa trabalhar isso. Então, pessoal, eu pregava no Ministério Jovem, o que eu falava para a juventude? Propósito. Quando eu vivo uma vida sem propósito, eu vou me tornar uma pessoa infeliz. Eu posso ter a melhor casa, o melhor carro, usar o melhor tênis, ter o dinheiro para comprar o relógio mais caro, mas dentro eu sou vazio. Porque eu não sei qual é o propósito da minha vida. E todo mundo nasceu com um propósito. Amém? Você nasceu com um propósito. Eu nasci com um propósito. Tudo Deus sabia. Eu fui lá no Salmo que dizia que antes dos ossos se formarem, antes de Deus fazer, ele já tinha um livro escrito. Qual era o propósito para a vida do Joaquim? É por isso que você é diferente do irmão do lado. Porque você tem um propósito diferente do dele. Eu não vou ser igual essa pessoa que está do meu lado, por quê? Porque ela tem um gênio, um temperamento, habilidades, capacidades diferentes da minha. Por quê? Ai, pastor, ela é melhor do que eu. Não se compare, você é único. E você nasceu com a sua capacidade, com a sua habilidade. Ah, pastor, eu não sou bom para falar, mas você é bom em outra coisa. E Deus tem um propósito na sua vida. E quando nós descobrimos o nosso propósito, nós vivemos uma vida cheia, completa. Você pode comer feijão, arroz, mas você senta na mesa feliz. Por quê? Porque você tem um propósito. Por que as pessoas estão deprimidas, estão tristes? Porque elas estão longe de Deus. E como é que eu vou saber o meu propósito? Só conversando com o meu Criador. Saber o que Ele quer para a minha vida. Amém? Então vamos lá, continuamos falando sobre tempo. Todos nós temos exatamente o mesmo tempo, de 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. É isso aí que você tem todos os dias. Amém? Na sua conta, todos os dias, Deus bota 86.400 segundos. Agora, o que você vai fazer isso? O que você vai fazer com isso é você que sabe. Tem uns que dormem 12 horas. Amém? A metade eles deixam lá no sono, no descanso. Então é você que sabe o que você vai fazer com isso aí. Mas você tem, agora a pergunta é, como que anda o seu tempo? Vai dizer que você não tem tempo para nada. Olha para o irmão do lado e pergunta para ele, vai dizer que tu não tem tempo para nada. Irmão, olha quanto tempo a gente tem, 24 horas. Você tem 1.440 minutos, 86.400 segundos. Como que você não tem tempo para nada? Então, Deus criou o dia com 24 horas. A Bíblia diz que Deus viu que era bom. Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Já te mostro o versículo. Talvez você pense que Deus poderia ter feito o dia com algumas horas a mais. Mas, quem sou eu para contradizer o que Deus fez? Se quando Ele criou o dia com 24 horas, Ele disse que era bom, que era perfeito. Quem sou eu para dizer que Deus está errado?
Não é Deus que está errado. É eu que não estou sabendo estabelecer as minhas prioridades e não estou sabendo me organizar. Porque quando eu souber me organizar e estabelecer minhas prioridades, eu vou aproveitar mais o meu tempo. E é isso que eu quero que você faça, que você aproveite mais. Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. Aí diz aqui, ó, vamos lá. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados, dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar o quê? A noite, ou seja, o sol e a lua, e as estrelas. E fez quem? E as estrelas. Aqui tem uma mensagem importante para a família. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que era bom, ou seja, Deus viu que o dia com 24 horas é bom, é perfeito. Quem sou eu para questionar o Senhor? Então é eu que preciso mudar, me organizar, ter prioridades na minha vida. Será que o tempo é curto ou não estamos conseguindo nos organizar? Isto é, estamos desorganizados, querendo fazer tudo ao mesmo? Você conhece alguém assim que quer fazer tudo ao mesmo tempo? Principalmente se for homem, não vai dar certo. O homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. É incrível. A mulher não, a mulher faz. Ela está ali, né, com o telefone assim no ombro, lavando um prato com essa mão aqui, passando, né, falando no telefone, com o pé ela empurra o carrinho. Balança a criança, né? Se a criança tiver... O homem não, o homem tem que fazer uma coisa só. Se o teu marido estiver lendo o jornal, o livro, olhando TV, e tu estiver conversando com ele, ele vai dizer, tá bom, tu quer ir? Quero. Ele até diz que quer. No outro dia tu pergunta para ele, olha, está na hora, você está arrumada. Aonde tu vai? Como assim? Falei contigo ontem. Ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E daí dá o problema. E de vez em quando teu marido está sentado assim, olhando para o nada. Tu pergunta para ele, o que tu está pensando? Ele olha para a mulher e diz, nada. A mulher olha para ele e diz, mas como não está pensando em nada? É aí que você tem que entender, o cérebro do homem é diferente do da mulher. O homem, ele consegue ficar assim e pensar em nada, sabe? Ficar vagando assim. A mulher não. A mulher não consegue ficar sem pensar em alguma coisa. Você está entendendo? Então, quando eu começar a entender o outro, eu vou diminuir os problemas que eu tenho dentro da minha casa. Eu vou diminuir os problemas que eu tenho no meu casamento. Quando eu entender como é que o meu marido funciona. É que eu olho para o meu marido e acho que ele funciona igual uma mulher. E ele não funciona igual. Não ter sua capacidade de raciocínio. A mulher está conversando com você um assunto, ela troca para o outro, ela já tocou para o outro, e ela volta nesse e pergunta, e aí? Tu está falando do quê? Esse, aquele? E o homem não consegue, porque ele não tem, é diferente os dois. E quando nós começarmos a nos entender, você vai diminuir os problemas na sua casa. E tem muitas pessoas que estão assim, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E elas não vão conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá, nós somos limitados, nós cansamos. Quem é que cansa aí? Nós cansamos, pessoal. Chega um ponto que o nosso corpo físico não aguenta. Então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Andamos adiando muitas coisas que deveriam ter sido realizadas. Ou talvez não estejamos sabendo priorizar as nossas atividades. Ver o que é prioridade, o que realmente tem que ser feito agora e o que realmente pode ser deixado para depois. Nós estamos fazendo ao contrário, o que poderia ficar para depois eu faço agora. E o que eu deveria fazer hoje eu estou sempre deixando. Aí então eu estou sempre insatisfeito, porque tem algo que eu gostaria de ter feito, realizado, que eu nunca consigo fazer. Mas a culpa não é de ninguém. A culpa é minha, que não estabeleci aquilo como uma prioridade da minha vida. Amém? Não é do Joaquim, não é da minha família. Não, é minha família. Não, não é a sua família. Ninguém tem culpa, é você que estabelece as suas próprias prioridades. Vamos lá então. O que diz a Bíblia? Em Gênesis 1, do 1 ao 31, está o relato da criação de tudo, cuja formação se deu em 6 dias. E no 7º dia, tudo já estava o quê? Terminado. O texto sagrado, ele até diz, e fez o Senhor Deus os céus e a terra em 6 dias, e ao 7º dia Deus... O texto sagrado diz descansou. Mas essa palavra poderia ser traduzida de uma forma diferente. Poderia ser traduzida assim, parou ou terminou.
É a melhor tradução. Porque descansou da margem para um monte de doutrina errada que surgem por aí. Porque Shabat significa cessar, parar, finalizar alguma coisa. Essa é a primeira raiz. A tradução foi escolhida como descansou. Mas, na verdade, no 7º dia, Deus parou. Pastor, mas não é Deus descansou? Irmão, Deus é espírito. Tu já imaginou Deus deitado numa rede assim? Tomando um suquinho de laranja? Estou cansado porque eu criei tudo. Deus não cansa. Não viu o que a Bíblia diz em Isaías? O Eterno, ele não cansa e não se fatiga. Está escrito no livro de Isaías. Deus não cansa. Então, quando a gente lê descansou, a gente pensa que Deus teve que parar, porque, foi difícil criar, meu Deus, vou ter que deitar na rede, anjo fulano de tal, me traz um suco de laranja que eu estou cansado. Por isso que a melhor tradução é Deus parou. E daí diz aqui, tudo estava terminado. O universo e o nosso planeta, eles são tão cheios de detalhes, foram feitos em quantos dias? Puxa, viu só? Olha os detalhes que você tem. Se você, depois a gente conversa, se você parar para prestar atenção nos seus olhos, no seu ouvido, como que você funciona quando você come um alimento, ele entra no organismo, absorve, quando você corta, cicatriza, é tudo tão incrível. Amém? Como que uma criança vai crescendo e os ossos ali dentro vão crescendo junto? Quando quebra, como é que corre? Olha as coisas incríveis que Deus fez. Quantos dias Deus fez tudo isso? 6. Olha para o irmão do lado. Você só precisa de organização. Deus foi organizado. Olha para mim. Não sei se eu coloquei aqui, mas vou falar com você. Deus foi muito organizado. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha para cá. Quem era a pessoa-chave de toda a criação? Sabe quem era? O homem. Ele era a chave. O homem foi o último a ser criado. Presta atenção nisso, só ouve o pastor um minutinho. O homem foi o último a ser criado. Deus, ele começa a preparar tudo. Pensando em quem? No homem, no amigo dele, no Adão. Ele cria todas as coisas, ele cria o universo, ele cria as galáxias, ele cria todas as coisas. Pastor, tem vida fora da terra? Não, Deus criou isso para o homem ser inteligente, querer ficar estudando tantas coisas. E daí Deus cria tudo, porque tudo tem uma ordem e tem um porquê. E daí Deus cria o planeta, ele pensa na água, porque ele já sabe como é que ele vai fazer o amigo dele. E olha a organização. Cada dia Deus foi fazendo algumas coisas. Ou ele fez tudo num dia só? Ele se organizou. Deus tinha um plano, Deus tinha prioridades, Deus tinha metas para cada dia. E ali Deus foi trabalhando com o plano, com a prioridade, com a organização, e deu tudo certo. O tempo foi suficiente. Quando eu tenho prioridades, quando eu me organizo, o meu tempo é suficiente. Sobra até tempo para parar. Amém? Sobra tempo para tudo. Quando eu sou organizado, e Deus foi organizado para fazer tudo isso, no último dia já estava tudo pronto. Quem é que faltava? O homem. E ele vai lá do pó da terra, vai e cria quem? O homem. E daí ele viu que o homem estava só, mas ele não ia deixar por muito, porque ele já tinha o plano da companheira desse homem. Ele já tinha planejado tudo. Só que ele queria que o homem ficasse um pouquinho só e visse os animais para ele ver como ele deveria dar valor para a mulher dele. E quando ela nasceu, ele valorizou ela, que você não faz ideia. Amém? Porque ele passou um tempo sozinho, então ele viu qual era o valor de ter alguém igual, parecido, no sentido de ser humano, que estivesse junto com ele. Ou seja, Deus preparou tudo para fazer o homem. Você já chegou naquela festinha de aniversário que está uma loucura, está chegando o aniversariante, não está quase nada pronto, está chegando os convidados, tem que ficar arrumando, os salgadinhos estão botando. Você já foi a algum lugar assim que era uma loucura? O que faltou ali, pessoal? Organização. Faltou organização. E quando tem organização, o tempo que Deus criou, ele é suficiente. O que falta é o estabelecimento de prioridades e o que falta é organização. Quando fizermos isso, tudo dará certo. Deus, o que Deus fez? Deus se organizou, ele tinha um plano para cada dia. Você já abriu a sua Bíblia e leu os primeiros capítulos do Gênesis? Pega a sua Bíblia e faça do 1 ao 13, é uma leitura rápida, e pega uma caneta e vai anotando o que Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e tudo que ele criava tinha uma ordem, um sentido, e uma ligação com o que viria depois. Deus é muito organizado. Pastor, eu não sou assim. Sabe o que você faz? Tiago 1,5 disse, tem falta de sabedoria? Peça para Deus. Amém? Está faltando? Se policie,
Se discipline. Então Deus se organizou, Ele começou a criar tudo planejadamente, pois o objetivo final do Senhor era criar o homem. Então, para isso, Ele preparou tudo, Ele preparou todas as coisas, Ele preparou a comida do Adão, preparou tudo, os animais, a água, a terra, tudo. Quando o Adão chegou, que lugar maravilhoso, Deus. Puxa, olha o que o Senhor fez para mim, que lugar incrível. O Adão caminhava ali por aquele jardim, os animais. Puxa, Deus, que maravilha, tudo pronto. É legal quando você entra numa casa e ela não está terminada? É muito ruim. Tem sujeira, sim ou não? Agora, quando você chega na casa, está tudo limpinho, ela está terminada, aquela casa magnífica que você queria, os móveis, tudo assim, nos mínimos detalhes. Não dá prazer de você chegar ali dentro? Puxa vida, você fica incrível com o que foi feito. E assim foi Deus, Ele foi organizado. Vamos lá. Existem pessoas que deixam tudo para depois. Por causa desse motivo é que elas andam como? Sem tempo. Existem alguns tipos de temperamento, comportamento. Vou falar rapidinho para você de 2. Existe a pessoa que sabe que daqui a 2 semanas ela tem uma prova na faculdade. O que ela faz? 2 semanas antes ela começa a revisar o conteúdo. 2 semanas antes ela começa a estudar um pouquinho. Quando chega no dia, às vezes já deu tempo de revisar tudo 2, 3, 4 vezes. Chega na hora da prova, ela vai super bem. E tem aquele que sabe que tem prova daqui a 2 semanas, ele continua tranquilo como se não tivesse. Um dia antes, na noite anterior, essa pessoa nem dorme, se escabela, tem que ler tudo, e muitas vezes não vai dar tempo. Vai chegar na hora, ela não vai lembrar de muitas coisas, porque o nervosismo apaga a sua memória recente, é recente que você estudou aquilo, vai apagar muita coisa, vai chegar na hora e vai mal. Mas daí eu digo assim, as 2 pessoas não são inteligentes? Claro que elas são. As 2 pessoas não têm capacidade? Claro que elas têm. O que faltou aí, pastor? Organização. E a organização é um hábito que eu preciso criar. Talvez você nunca foi ensinado desde pequeno a ser disciplinado. Seus pais nunca te educaram dessa forma. Você acordava, o calçado ficava ali porque a mãe juntava, a cama ficava bagunçada porque a mãe arrumava, às vezes não tinha nem horário da comida, ou talvez você cresceu num lar mais organizado, mas depois você foi vivendo sozinho e se desorganizou. Agora, eu preciso me transformar, buscar a Deus e criar esses hábitos, porque o tempo é perfeito. Quem não é perfeito somos nós. Então vamos lá. É que andam sem tempo. Veja, primeiro, a preguiça nos faz não agir e deixar o tempo passar. É verdade, olha o que diz o Eclesiastes 10:8. Por muita preguiça se enfraquece o teto. Tem gente que a casa está caindo na cabeça e a pessoa não faz nada. Está caindo na cabeça as coisas. Está botando lata para escorar a estante e não dá um jeito. Né? Tem que ficar jogando, botando travesseiro em cada parte para sentar do sofá e jogar uma cobertinha para ele ficar mais macio. A pessoa não faz nada. A preguiça, ela enfraquece o teto. E pela frouxidão das mãos, diz o texto, a casa goteja. O que mais? Vamos seguindo. 2. O preguiçoso deseja muitas coisas. Olha o que diz. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ou seja, ele tem vontade, mas o que falta é a prática, é o agir. Número 3, vamos lá, pessoal. O desorganizado não alcança nada. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Mas a alma do diligente, o diligente é a pessoa organizada, ela se farta. E quando eu sou organizado, eu mudo hábitos, comportamento, tudo dá certo na minha vida. Não se esqueça que deixar para depois é acumular o quê? Tarefas. Tudo que eu deixo para depois está se tornando um acúmulo de tarefas, num acúmulo de coisas a se fazer. Vai chegar um tempo que eu não vou vencer fazer mais nada. E é isso mesmo, deixar para depois é acumular tarefa. Há pessoas que vivem falando, planejando, mas nunca colocam em prática o que determinam. Provérbios 14:23 diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. E tem muitas pessoas que são assim, que elas ficam só no blá, 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 e não fazem nada. Eu vou fazer isso e nunca faz nada. Está sempre comprando carro, sempre viajando, sempre estudando, está sempre isso, aquilo outro, não faz nada. Está sempre pagando o plano da academia anual e nunca vai. Está sempre começando na segunda-feira e nunca começa nada. Alguns não se organizam, não planejam as coisas,
Jesus nos ensinou a se organizar, Lucas 14. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem com que acabar? Porque para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Viu que Jesus disse que eu tenho que sentar, eu tenho que fazer as contas, eu tenho que me planejar para terminar tudo que eu começo. Tome muito cuidado para não acabar só se dedicando para o trabalho e, consequentemente, findar em deixar o resto de lado. Cuide da sua casa, pois torná-los felizes não é apenas poder dar-lhes um bem, mas sim uma boa parte do quê? Primeira coisa que a Bíblia Sagrada diz, que para a pessoa que quer fazer a obra de Deus, a Bíblia diz que se essa pessoa não sabe cuidar da casa dela, ela não serve para a obra de Deus. Amém? É a primeira característica de uma pessoa que vai fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que cuide bem da sua casa e os seus filhos sejam educados em sujeição. Se não são assim, a Bíblia diz que não serve. Precisa primeiro mudar nesse quesito para depois estar lá. Se a Bíblia exige isso da pessoa que faz a obra, de nós também. Amém? E às vezes nós colocamos tudo na frente e esquecemos da nossa casa. Não é que eu tenho que ficar o dia todo com eles, não adianta. Não, pastor, eu tenho que ficar o dia todo com a minha família. Às vezes não muda nada. Porque você vai ficar o dia todo no celular, o dia todo na TV, o dia todo dormindo. Trabalhe o dia todo, mas nas 2 horas antes de você dormir, tire tempo de qualidade. Parece que você ficou o dia todo, mas foram só 2 horas. 2 horas onde a sua atenção foi total, você não trocou por celular, por internet, por filme, por televisão, por nada. A sua atenção foi exclusiva. Sua família vai ficar hiper satisfeita. Parece que você ficou o dia todo, mas às vezes foi 30 minutos de um almoço. Sua esposa anda super feliz, radiante. É melhor do que o sábado o dia inteiro, os 30 minutos do almoço. Por quê, pastor? Porque são 30 minutos exclusivos, aonde eu não estou fazendo mais nada. Então, tempo é só saber usar o tempo. O tempo existe, ele é bom, pode ser proveitoso, o tempo não está errado, não está faltando tempo. O que está faltando é você mudar. Quando você mudar, o tempo vai ser perfeito para você. Então, continua com o pastor. Vamos lá. Como anda o seu tempo? Essa é a minha pergunta para você aqui hoje. Corrido? Não dá tempo para nada? Claro, quando a gente começa a ganhar muitas tarefas também, somos limitados em poder agir. Não aguenta mais? Às vezes chega um ponto que, pastor, não sei mais o que fazer. Então, escolha o que vai ser prioridade e o que você vai deixar. Mas não esqueça, a família é prioridade. Cuidado, pois Deus não errou. Somos nós que não nos organizamos e tentamos dar conta de tudo. Não tente fazer mais do que a sua capacidade humana pode alcançar. Tentamos dar conta de tudo e até inúmeras vezes pensamos que podemos trabalhar sozinhos sem delegar o quê? Funções. Esse é o problema de outras pessoas. Elas não sabem delegar tarefas. Irmão, não dá para trabalhar sozinho. Não dá para fazer tudo que fazemos sozinhos. Sozinhos nós chegamos até um ponto da vida financeira. Se daquele ponto da vida financeira eu quero seguir adiante, eu preciso aprender a preparar pessoas. Se eu não souber fazer isso, eu vou morrer. Eu vou acabar comigo mesmo, vou acabar com a família, com a saúde, eu vou terminar com tudo. Eu preciso aprender a liderar, a preparar pessoas. Amém? Eu preciso aprender a preparar pessoas para estarem junto comigo, porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você está entendendo? Aí no dia do culto eu tenho o culto, mas além do culto eu tinha não sei o que aconteceu aqui, tinha um outro atendimento lá. Como é que eu vou estar nos 3 lugares se eu sou um só? O máximo que eu tenho é uma metade, que é minha esposa lá. Amém? Mas como é que eu vou estar lá? Então eu preciso ter pessoas que enquanto eu estou aqui, tem alguém ali e tem outro lá. É a mesma coisa você, dono do negócio. Como é que você vai ficar 24 horas dentro do seu negócio? Você não vai viver mais. Você precisa preparar alguém para estar ali quando você não puder estar. Chega um ponto na vida da pessoa que ela precisa de nem que seja 7 dias de férias. Que você esqueça tudo. Amém? Nem que você vá para o meio do mato, ou vá para a beira da praia, ou sei lá onde você vá. Mas a gente precisa de um tempo onde você quebre a rotina e descanse. Para que você recupere força. Mas você não tem alguém para ficar no meu lugar. Então eu preciso
aprender a delegar funções, isso é importante. Quem trabalha sozinho vai acabar ficando sem tempo para nada na vida. Vamos lá, pessoal. Você tem conseguido aproveitar o seu tempo? Para você, o que é aproveitar o seu tempo? É trabalhar muito? Às vezes a pessoa acha que aproveitar o tempo é trabalhar demais. Dê prioridade para aquilo que necessita ser priorizado. Deus fez tudo perfeito. Nós é que precisamos nos organizar. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.